pessoal, se você gosta de conteúdos como esse, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar por dentro de conteúdos de crime, mistério e comportamento humano. Os 2 últimos capítulos do livro eu escrevi praticamente com ela sendo julgada, sendo que ela poderia até ter sido inocentada. Por incrível que pareça, poderia mudar. Tudo poderia mudar, então eu teria que reescrever o livro todo, porque eu não podia chamar ela de assassina. Ela não poderia nem estar nessa trilogia, né? Fora que você tem uma narrativa quando você escreve. Muda e tudo. os fatos, por exemplo, tá acontecendo agora. Você poderia querer colocar só no final aquele fato. Então você fica escrevendo o meio do livro e depois Não, aí no não final... daria pra fazer isso, porque aí, por conta de eu escrever uma história aberta, é uma história aberta. Eu não sei como aquilo vai terminar. Entendi. Então, como ela é uma história aberta, por estratégia, para não acontecer esse tipo de dilema, eu fiz cronologicamente. Então, se tiver que mudar alguma coisa, muda daqui para trás, daqui para frente. Entendi. Daqui para trás não tem como mudar. Você adotou outra estratégia. Mas você falou uma coisa, se ela fosse inocentada, você não poderia nem Aí não com ela teria, nesse não teria livro. Não teria nem o livro. Não, eu teria que reescrever o livro. Todo. Aí ficaria para ano que vem. Porque teve uma coisa muito incrível no julgamento dela, que ela foi julgada junto com outros 4 réus, inclusive uma filha biológica, que ela assumiu ser a mandante do crime, que ela se chama Simone, e 2 filhas adotivas, quer dizer, uma é neta adotiva, que se chama Rayane Marzi. E essas 2 garotas, elas assumiram no tribunal do júri que tentaram matar o pastor, que tentaram envenenar o Anderson. A outra contratou um matador de aluguel que só não matou o Anderson porque ele tinha trocado de carro. Ela disse, olha, ele vai no carro assim, assim, assado. Só que ele troca de carro, aí o matador fica confuso, não atira nele. E é engraçado que ele até cobra, olha, ele trocou de carro, o problema é teu, agora eu quero meu dinheiro. Ela diz que não vai dar, então que vai morrer você. Aí ela pega e paga. Ela conta essa história nos depoimentos, no tribunal. Isso aí é tentativa de homicídio, é crime. É crime e assim, tentativa de homicídio, inclusive, é crime para ser julgado no tribunal do júri. Não é para juiz singular que vai sentar lá, é para ser submetido a júri. E elas são inocentadas. Não vão ser julgadas. O Ministério Público já foram julgadas e foram inocentadas. Elas foram absolvidas pelo tribunal do júri. De fato aconteceu, não é que anulou? Não, elas saíram com a sentença de inocente. Inocentada. E a Flor de Lis está condenada há quanto tempo? 50 anos. Mas sabe que tem uma coisa curiosa? Eu já vi muito júri, eu acompanho o júri. Tinha uma época que meu hobby era ir pro tribunal do júri. Aquele fórum da Barra Funda, gente, quem gosta, tem júri aberto praticamente todos os dias de manhã. Eu entrava lá, às vezes tinham 4 júris simultâneos. Como não são crimes de mídia, ninguém fica nem sabendo. Mas que só vai para tribunal do júri quem atenta contra a vida de alguém, quem mata, tipo, matou. E eu acho que estupro também vai, se eu não me engano. Crimes sexuais. Então, assim, eu já vi júri de um homem que matou a mulher com machado e foi absolvido pelo tribunal do júri. Porque o que é o tribunal do júri? São as pessoas da própria sociedade julgando o seu par. Tipo, você matou a sua companheira, então nós aqui vamos te julgar, porque nós somos da mesma sociedade. A gente pode chegar à conclusão que a gente entende porque tu matou, tipo, ela tinha que morrer, sei lá o que o júri passa para a cabeça do júri e te inocenta. No caso desse cara que matou a mulher a machadada e ele foi inocentado, o júri achou melhor inocentá-lo porque eles tinham 7 filhos, assim, uma escadinha de criança. Aí o advogado dele disse, olha, eles já perderam a mãe, porque ele matou a mãe. E ele matou a mãe porque a mãe traiu ele e foi humilhar ele lá no ambiente de trabalho. Ou seja, as pessoas ficam compadecidas. E aí disseram, se vocês condenarem ele, ele vai preso, essas crianças aqui todas vão pro abrigo, vão virar menor infrator. Aí o júri resolveu inocentar. Meu Deus. E a decisão do júri é soberana, não cabe nem recurso. Você pode tentar anular. E o pior é que você falando isso agora, eu acho que eu tenderia a ir junto nesse voto.
Por E conta foi- das eu- crianças. Não. Por conta da situação toda. Sim. No primeiro momento que você falou, eu pensei assim, como inocentaram? Aí depois você relatou a história toda, eu falei, cara, entendi. Não, e eu ainda vou te dar 2 detalhes que tu vai ficar ainda mais, que tu, se fosse jurada, tu ia absolver. Que eles tinham 7 filhos. E ele trabalhava, ele mata com machado, porque ele trabalhava num açougue, ele trabalhava quando chega com as peças de carne em açougue de bairro, ela chega inteira. Então tem um ambiente atrás em que eles ficam cortando pra pendurar lá. E ele tava com os amigos do trabalho e ela tinha bebido, a mulher, e descobriu com uma vizinha que ele já sabia que ela traía ele lá com outro cara. Aí ela, em vez dela esperar ele chegar em casa, ela vai querer resolver lá no ambiente de trabalho dele com todos os companheiros de trabalho dele. E ela diz, vamos conversar. Ele diz, não, vai para casa que a gente conversa. Só que ela estava bêbada, né? Vamos conversar agora, eu quero logo explicar tudo o que aconteceu. Ele, não, vai para casa que eu estou trabalhando. Daqui a pouco a gente conversa. Aí ela fica irritada, ela diz assim, quer saber? Tu é corno mesmo. Olha, eu transei com fulano, com Beltrano, e quer saber mais? Esse filhinho mais novo nem é teu, que tu tá criando aí, feito filho. Aí ele fica... Furioso. Vai, ele pega ela pelo cabelo, bota e dá uns cortes lá. No tribunal, que aí no tribunal é assim, né? A defesa, a acusação, no final da sessão, entra as considerações finais, onde os advogados e o promotor tentam dar a cartada final para convencer o júri. O que o advogado dele fez? Mandou entrar os filhos dele, todos de mão dada, assim. Como ele já estava preso há 2 anos, que as crianças não vêem há 2 anos, elas começam a chorar porque estão vendo o pai. Aí o advogado aproveita, ou todo mundo se comove com a Comoveu cena todo das mundo. crianças. Claro. Aí ele fala, tá vendo? A senhora aí, quando estiver lá na sinaleira, parada no sinal, que chegar lá um menorzinho lá com um revólver para pegar seu celular, pode ser um desses aqui, porque quem vai, e vão para abrigo, para adoção, quem vai adotar crianças de pele preta, que aqui no Brasil todo mundo quer o branquinho de olho claro. Quem vai, esse aqui com E 7 irmãos? 7. Então, porque normalmente na adoção, não é uma regra, mas tende-se a priorizar a adoção junto, né? Quando Sim, são irmãos. sim, sim. E aí, 7? 7. Imagina. Não tem. Não vai. Vai separar, vai... Enfim. Sim. Aí absolve. Tipo, por isso que eu não fiquei tão assustado das meninas, tão impressionado das filhas da Flor de Lis assumirem crime e serem inocentadas. Porque também eu, no meu entendimento, eu tentando analisar a cabeça do júri, que eu acompanhei o julgamento, tu tem uma rainha, que é a Flor de Lis, uma mulher extremamente manipuladora, que convenceu toda uma prole a cometer um crime do qual ela ia ser a beneficiária. Aí já tinham 2 condenados, que é o Flávio, que é o filho biológico que atirou nele, amando dela. Tem a Simone, que não é mandante, mas assume que é mandante para livrar a mãe. E ela é condenada a 37 anos de cadeia. Tem a mãe, que é a mentora intelectual, foi condenada a 50 anos. Eu acho uma pena pesada, 50. Tu vê, a Suzane matou 2, pegou 39. Ela matou 1, pegou 50. Ou seja, já tem todo esse povo condenado, aí eles olham ali, se você sentar num banco de júri e falar a verdade, mas aquela verdade verdadeira, sabe a verdade cristalina, aquela que tu te emociona, aquela que tu te convence, que em nenhum momento tu duvida, isso conta muito. Sim. Isso conta porque ela explica, a Marzi, essa que foi absolvida, apesar de ter contratado o matador de aluguel para matar o pai adotivo lá, ela tem uma história de abusos sexuais na família, sabe? Histórias pesadas de abuso sexual. Abuso sexual tem um abuso que é muito pesado, que a criança ela começa a ser abusada antes de ter a sexualidade desenvolvida, e esse abuso se perpetua durante essa fase, e ela desenvolve a sexualidade sendo abusada, ela até se apaixona pelo abusador. Ela se apaixona, tanto que no caso dessa menina, quando um tio-avô já estava abusando de outra coleguinha dela, ela fica com ciúme. Ela não quer mais, sabe? E era um momento... Tem uma outra história também de um avô que abusava de uma neta, e até a advogada da Flor de Lis, ela contou, estou contando aqui porque ela contou abertamente essa história. Ela era abusada pelo avô quando ela era criança, continua sendo abusada quando ela era adolescente,
E ela dizia que depois do abuso deitava abraçada com o avô porque ela gostava, mas não tinha essa noção do que estava se passando. Então, essas nuances do criminoso comove o jurado. Tipo, gente, olha o que essa pessoa passou e agora ainda vou, agora jovem, tem essa mãe que mandou matar, que é o demônio, essa mulher, agora eu vou, tipo, penalizar essa.